Wilgner Gabriel Coromingo dos Santos. Wilgner. É WILLGNER. Will Gabriel Coromingo dos Santos. Bonito, né? Igual eu. Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Amém? Amém. De início, eu gostaria que todos já abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo... Perdão. Mateus, capítulo 13, versículo 44. É uma parábola pequena, é um versículo pequeno, mas que traz muito ensinamento para nós. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Assim diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, com alegria o escondeu de novo, foi e vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. O que a parábola nos diz aqui, que o homem ele não comprou o campo porque achou o campo bonito, ele não comprou o campo porque ele achou o campo atraente para ele, porque ele estava se importando com aquele campo. Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo, porque lá ele sabia que tinha um tesouro que valia mais do que tudo que ele tinha antes. Valia mais do que a vida que ele levava antes. Ele se abnegou de tudo que ele tinha. Ele renunciou tudo que ele tinha para comprar, não só ir lá e pegar o tesouro, pegar para ele, mas para comprar o campo, que ele sabia que estando lá tinha um tesouro que valia muito mais do que tudo que esperava por ele. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma coisa que acontecia bastante comigo, que eu, ao invés de renunciar os meus desejos, eu renunciava a Cristo para ter as minhas próprias vontades, para fazer os meus desejos. Que quando eu tinha mais ou menos lá para os meus 8 a 10 anos, uns 12 anos, toda nessa faixa aí etária, né? Eu gostava muito de ir para a casa do meu pai. Eu amava ficar na casa do meu pai. Só que uma coisa interessante é que o meu pai nunca estava lá. Eu amava estar na casa dele, mas eu estava com a minha avó, com a minha irmã. A gente curtia um tempo junto e eu gostava daquela ansiedade que eu sentia em esperar que meu pai talvez viesse um dia. Que ele estava presente, ele chegava de madrugada e saía antes que eu acordasse. Mas não é porque ele estava trabalhando, é porque ele estava se drogando e bebendo álcool em bares por aí. E naquela minha idade que eu tinha, eu já ia para a igreja com a minha mãe, congregava com a minha mãe e com o meu padrasto. Só que, lá no Guanabara, inclusive. Só que tinha muitos domingos que eu me renegava, eu me abnegava de querer ir para o culto para ficar na casa do meu pai. Porque ele me prometia que iria ver um filme comigo, prometia que queria passar um tempo comigo. E aí, naquele momento, eu gosto de lembrar de uma passagem que está em Lucas, capítulo 14, verso 33, que lá diz que qualquer um que não se abnegar de tudo o que tem, de todos os seus desejos para cumprir a vontade de Deus, não pode ser discípulo dele. E naquele momento eu não estava sendo discípulo de Cristo. Eu me dizia cristão, mas não cumpria o que ele mandava. Foi aí que eu percebi que eu precisava dar um jeito naquilo, que eu estava renegando, estava me abnegando de seguir a Cristo para ficar lá esperando uma pessoa que mal aparecia, e quando aparecia, só tinha confusão, briga, só tinha coisa triste. Não era nada que me ia edificar com a palavra de Deus. Eu gosto também de um verso que está em Mateus, capítulo 19, verso 29, que diz que todos que deixarem pais, mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs, deixarem campos para realizar o trabalho do Senhor em nome dele, vão receber 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Eu quero herdar a vida eterna. Amém. Mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu não quero que só eu esteja lá no céu. Eu quero que todos nós aqui estejamos na vida eterna. Eu quero estar com cada um de vocês lá no céu, festejando junto com Jesus, falando que nós combatemos o bom combate. O que a parábola nos ensina é que, por mais que você tenha seus desejos, você tenha suas vontades, você não deve se abnegar de Cristo para realizar seus desejos e suas vontades. Não só o exemplo do meu pai, eu acho que todos aqui têm um exemplo desse que já aconteceu, de você se abnegar de servir a Cristo por alguma vontade própria, seja alguma festa, seja
lugar, qualquer coisa que vocês tenham em mente que já aconteceu com vocês. E o que nós precisamos entender de uma vez por todas é, nós devemos parar de renunciar o nome de Cristo para realizar as nossas vontades. Nós devemos renunciar às nossas vontades para assim poder servir a Cristo. Servir com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, para que lá no fim, lá na eternidade, nós tenhamos nosso nome escrito no livro da vida, todos juntos, celebrando a volta de Cristo. E é isso que eu deixo para vocês a reflexão. Deus abençoe a sua igreja. Amém.